Fala galera, tudo bem? Tudo certinho? Como é que vocês estão? E aí, como é que tá passando aí por esse momento? Tá voltando à normalidade? Tá bem melhor? Eu espero que você esteja bem. Meu nome é Heitor, muito prazer, sou o professor Heitor Barros. Às vezes também me chamam de Heitor Crisóstomo, mas tudo bem, enfim, Heitor. Estou aqui com vocês em mais uma disciplina. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante esse momento. Se você estiver parado, dá uma estudada. E se você estiver trabalhando, ainda assim, tenta dar aquele intervalo para dar aquela estudada bacana, né? A gente sabe que o aluno de ensino à distância, ele tem uma responsabilidade ainda maior. O ensino à distância, a gente sabe que muitas vezes depende ainda mais do aluno, do, do fato dele pesquisar, dele ler o material. Então, galera, dica que eu nunca posso deixar de dar, tá? Qual é a dica? Galera, leia o material e participa dos fóruns, tá? Lá no fórum tem todos os materiais que você pode ler, você pode, salvo engano, você pode até baixar o material, você pode acessar ele offline, e aí você de repente tá ali no ônibus, ou tá ali no Uber, tá, não sei, tá no seu horário de almoço, vai dar aquela lida bacana no material, que eu acho muito importante você ler o material, né? Ao invés de ficar ali no Instagram, ali no Facebook, antes de dormir, pega o celular, vai lá no fórum da Uni Ateneu, tá? Da Uni não, tá? Do Uni Ateneu, tá? Que agora é Centro Universitário Ateneu. Então, vai lá no fórum do Uni Ateneu, abre mesmo o seu celular e dá uma lida, aí vai ficar lá no Facebook, vai ficar no Instagram, tá bom? Eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais. Lá no fórum a gente tem também o grande professor Eimar, tá? O professor Eimar está lá no fórum e com certeza ele vai tirar todas as suas dúvidas. É um cara sensacional, muito bom, muito bacana, o professor Eimar. Bom, então galera, não deixe de ler o material, não deixe de participar do fórum, que é sempre muito importante, tá certo? A disciplina que a gente vai trabalhar hoje é a disciplina de laboratório de banco de dados. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha atenção aos conceitos básicos para que a gente possa percorrer todo esse caminho ao longo desse período curtinho, né? Que a nossa disciplina tem basicamente um mês. Tá? Então, claro, a gente sempre tenta aqui dar atenção àquela base para que o aluno possa, com ela, trilhar caminhos mais fáceis e menos árduos, tá bom? Então vamos lá, bora começar. Galera, ó, eu sei que vocês são do curso de análise, curso de tecnologia, tá? Então assim, pra gente que é da tecnologia, nós até já estamos acostumados com esse tipo de coisa, tá? Mas ó, eu gosto sempre de avisar que quando aparece essa tela aqui não é porque bugou não, tá? É porque é a transição que eu faço aqui entre a minha câmera, né, que está me filmando, e a hora que vai filmar o computador. Então quando aparece essa telinha aqui, é porque eu comecei a filmar o computador, tá certo? Não estranha, não é porque o celular bugou não. Tem aluno que aparece, perdão, tem aluno que aparece aqui para mim e fala assim: professor, bugou, meu celular tá estranho. Não tá estranho coisíssima nenhuma, tá certo? É só a transição para a tela. Mas vamos lá, vamos parar de enrolação aqui, vamos começar aqui nossa querida disciplina de laboratório de banco de dados, galera. Vamos lá. Então, pessoal, para que eu vou estudar banco de dados? Por que eu vou estudar banco de dados? Simplesmente porque o banco de dados ele faz parte do nosso dia a dia, nas mais diversas aplicações, tá? Por exemplo, se você vai fazer uma operação bancária, no fundo você tem ali o quê? Você tem um banco de dados, tá? Por mais que tenha alguns bancos aí, eu não vou citar, que tenha base de dados diferentes para cada tipo de aplicação, talvez vocês conheçam esse exemplo que eu estou dando, mas ainda assim tem um banco de dados, às vezes um, às vezes três,
em cima de uma operação bancária, tá? Se você vai fazer uma reserva de hotel, você vai acessar o Booking.com, por exemplo, ou até mesmo uma rede hoteleira grande, você tem sim uma base de banco de dados. Quer queira, quer não queira, tem que ser feito o gerenciamento de todos aqueles quartos disponíveis no hotel. A matrícula em uma disciplina da universidade, aí sim você tem um banco de dados muito grande, porque imagina, olha essa relação aqui, imagina aí você tem um aluno que vai se matricular em pelo menos 4, 5 disciplinas aí, e aí cada disciplina dessa tem mais 30 alunos. Então, você tem que ter um banco de dados para poder gerenciar esse tipo de informação. E cadastro na videolocadora, né? Eu botei aqui, se a gente brincar aqui um pouquinho, claro que não existe mais vídeo na locadora, é o novo, mas se você assina um serviço de streaming como Netflix, Amazon Prime, com certeza também ali por trás tem um banco de dados, né? Quer queira, quer não queira, é uma quantidade de informações, é uma quantidade de clientes muito grandes que precisa, sem dúvida alguma, de um gerenciamento. E aí, claro, a gente tem que entender primeiramente o que é o dado, né? Que o dado nada mais é do que aquele fato do mundo real que ele tem como ser registrado. Uma vez que ele é registrado, ele vira ali um dado. Pode ser endereço, pode ser uma data. Só que o dado por si só, ele não tem nenhum tipo de uso. O dado, para ter algum tipo de uso, ele tem que estar dentro de um contexto. Ele tem que ser extraído diretamente ou indiretamente dentro de um fato útil, né? E aí, por exemplo, se eu deixo de falar somente endereço e passo a chamar endereço de entrega, a partir daí eu tenho um tipo de informação, tá? O endereço meramente, em certas situações, por si só, não vale de nada. Uma data por si só não vale de nada. Agora, se a data, a partir de uma data eu extraio, por exemplo, a idade, aí sim eu tenho uma informação. E aí o conjunto dessas informações, a coleção desses dados interrelacionados, né, esses dados persistentes. Por que persistentes? Porque esses dados eles não vão ser alterados, não vão ser deletados de uma forma em prazo muito curto. Esses dados eles vão durar durante bastante tempo, aí, dependendo do ciclo de uma empresa, por exemplo, ou de uma entidade em si. Né? E aí, essa coleção de dados que representa um subconjunto dos fatos presentes em um domínio a gente vai chamar de banco de dados, tá? Esse domínio de aplicação a gente também entende como sendo um universo de discurso, que a gente também pode entender como sendo um mini-mundo. Dentro de um contexto específico, a gente sabe que vocês com certeza também já devem ter visto, né? Se vocês devem estar agora no terceiro semestre, então vocês viram também a ideia de que você precisa relacionar, né? A gente vai já fazer uma revisão sobre isso. Então, quando você vai criar um modelo conceitual, você está falando de um contexto, esse contexto é real, só que você tem que, claro, partir da aplicação. Essa aplicação você vai conceituar em cima do que você chama de mini-mundo ou então universo de discurso. E a gente pode entender o banco de dados como sendo um conjunto de arquivos relacionados. A gente pode entender o banco de dados como sendo a coleção de dados operacionais que são armazenados e usados pelas aplicações de uma determinada organização. Assim como a gente pode entender também banco de dados como sendo a coleção de dados que relacionados vão representar o quê? Um aspecto do mundo real, né? Ou seja, o nosso mini-mundo ou ainda o nosso universo de discurso, ok? E claro, esses dados, essa coleção de dados, elas têm que ser logicamente coerentes, elas têm que fazer algum tipo de sentido, tá? Então, esses dados eles são projetados, eles são construídos, são gerados para uso de uma aplicação específica.
Então, para começar, esses dados eles têm que fazer sentido para a aplicação, tem que fazer sentido dentro do contexto, não é meramente criar esses dados relacionados meramente por ter. Afinal de contas, você vai se utilizar de recurso para gerir esse banco de dados, né? Então, você não vai crescer o seu banco de dados à toa, tá? Você não vai fazer esse tipo de situação. E aí, claro, por que eu vou usar o banco de dados? Para que eu preciso utilizar esse banco de dados? Ó, a gente tem, por exemplo, um domínio de uma universidade. Esse domínio da universidade, ela tem várias divisões. Cada divisão dessa vai ter sua aplicação. A área acadêmica vai ter um pensamento, vai ter um sistema. O espaço físico vai ter outra visão. O departamento pessoal, né, o departamento de RH, vai ter também uma outra visão em cima para a universidade, para a faculdade. De uma forma geral, todos os três vão ter um volume de dados muito grande, só que tem um detalhe: eles vão manipular dados comuns. Por exemplo, a divisão acadêmica, do setor acadêmico e o setor de espaço físico vão gerir aqui, por exemplo, disciplina. O setor espaço físico, assim como o setor pessoal, vai gerir centros, departamentos, né? O pessoal acadêmico vai gerir ao mesmo tempo professores, né? Então, perceba que você tem dados em comum, dados que estão relacionados, e aí, claro, você vai precisar de um banco de dados para gerir esse acesso comum a todos esses dados. Perceba que você, sem dúvida alguma, tem aqui, é nítido que você tem concorrência aqui entre o acesso a esses dados e você precisa de um banco de dados para poder gerir todas as consultas, todas as solicitações feitas a esse banco de dados, né? Então, o banco de dados em si nada mais é do que uma instância de dados mais metadado. A instância nada mais é do que o dado propriamente dito. Já os metadados nada mais vai ser do que o esquema da base, né? Da base de dados, que vai ser acessado por meio de uma linguagem de definição de dados, né? Que a gente vai chamar no português de LDD, ou então DDL, né? Que vem do seu nome em inglês, tá? Geralmente aparece DDL. Só que tem um detalhe, a gente sabe que nem sempre foi assim. A gente sabe que o que nós tínhamos e ainda temos, claro, são sistemas de arquivo. Por exemplo, se você estiver utilizando o Windows, muito possivelmente você está utilizando o sistema de arquivo NTFS, né? Se você está utilizando aqui um Linux, você vai ter um XT, tá? Então, de uma forma geral, o que é que a gente tem dentro do sistema de arquivo? Você tem registros de tamanho fixo, né, com campos de tipos diferentes. Você tem a possibilidade de memória virtual. Você tem a persistência, né? Você tem bloqueio de arquivo e registro para concorrência. De tal forma que, se você tem um mesmo arquivo e você for no seu computador acessar esse mesmo arquivo de programas diferentes, ou seja, aplicações diferentes, você vai perceber o quê? Você vai perceber que aquele que abriu primeiro vai ter acesso ao arquivo e quem abriu logo depois não vai conseguir ter acesso. Vai simplesmente dizer que o arquivo está em uso e por isso que ele não pode ser utilizado naquele momento, né? Então, dados de diferentes aplicações não estão integrados. E os dados são usados para atender uma aplicação em específico.
Então, uma vez que você está utilizando aquele dado em uma dada aplicação, nenhuma outra vai conseguir utilizar. Imagina, por exemplo, que você tem uma fábrica. Nessa fábrica, você tem um sistema para vendas, você tem um sistema de produção, você tem um sistema de engenharia. Cada um deles vão ter arquivos separados para os sistemas. Perceba que nas três tabelas, você tem sim aqui a repetição do tipo, né, do produto, na verdade, e o modelo desse produto. Então, o teclado TC60 aparece nas três tabelas. Só que tem uma diferença. No setor de vendas, aqui tem informação a mais, o preço. O setor de produção, aqui tem informação a mais, a data que foi produzido. Para o setor de engenharia, tem informação aqui a mais, um projeto, por exemplo. Então, percebam que você tem aqui arquivos diferentes com repetição de dados, sendo que a última coluna aqui é que vai diferenciar o arquivo. Então, com o sistema de arquivo, você precisa ter arquivos diferentes, tendo redundância de dados. Então, acaba que essa redundância, você gera o quê? Você gera consistência, você gera inconsistência dos seus arquivos, porque você tem, se você tiver arquivos diferentes ali para programas diferentes, dentro de uma mesma empresa, você vai estar gerando o que? Ali, arquivos desatualizados, dados desatualizados. Imagina que um setor quer passar uma informação, alteração para o outro, e aí você tem que atualizar cada um desses arquivos. O projeto mudou. Teve um erro no projeto. Tem que passar para o setor de produção. Aí a tabela já vai ser diferente. Tem que atualizar cada uma das tabelas. O preço mudou. Não tem como mudar lá na linha de produção. Não tem como mudar no setor de produção. Tem que se mudar só no setor de vendas. Então, assim, são várias informações que elas acabam de ser, muitas vezes, até mesmo redigitadas. Você tem que redigitar essas informações e acaba tendo dificuldades na hora de extrair essas informações. Sendo que você tem, primeiro, redundâncias, repetições. Você poderia estar utilizando um arquivo único, onde esse arquivo único ele é atualizado em tempo real para simplesmente todas as aplicações. Como não é assim, se eu estiver utilizando um sistema de arquivos, acaba que eu vou ter dados poucos confiáveis e eu vou ter também uma baixa disponibilidade nos meus arquivos. Afinal de contas, se um sistema está usando, ele fica ali inoperante, até porque vai ter que ser atualizado, e demora essa atualização, tá? Com o sistema de arquivos, eu ainda gero uma concorrência que é difícil você implementar uma solução para ela, né? Então, acaba que acesso concorrente, né, e consistentes acaba sendo dependente do domínio. A tolerância a falhas, você tem problemas aí com falta de luz, erro de disco, cópias, além de acesso diferenciado por tipo de usuário que você não vai ter. Então, é algo de difícil implementação e que seria facilmente resolvido com o quê? Em especial, com sistema de gerenciamento de banco de dados. Vamos voltar aqui.
Então, com o sistema de gerenciamento de banco de dados, você vai ter o quê? Você acaba tendo um sistema único, onde esse sistema único vai gerenciar o teu banco de dados, e ao invés de ter vários arquivos com redundância, você tem um único banco de dados, onde você não vai ter mais a necessidade de repetir o teu produto, e esse produto, ele na verdade vão ter o quê? Outros atributos, que são o quê? Preço, projeto, data de fabricação, entre outras coisas, né? Um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele nada mais é do que um software que vai fazer a gerência desse banco de dados, e como a gente sabe, tem vários softwares que podem ser utilizados. O Firebase, o Postgre, MySQL, o Oracle, o DB e por aí vai. Então, um sistema de gerenciamento de banco de dados nada mais é do que um conjunto de programas que vai permitir criar, né, vai permitir a criação e manter um banco de dados. E aí, juntando o banco de dados justamente com o sistema de gerência de banco de dados, a gente vai ter o que a gente chama de sistema de banco de dados. E aí, dessa forma, eu tenho usuários e programadores realizando consultas e também criando programas que vão conversar com o sistema de gerentes de banco de dados, que por sua vez conversa com o catálogo, com o seu banco de dados. E aí, galera, o SGB ele vai envolver o quê? Envolve a definição de estruturas para o armazenamento das informações, o fornecimento de mecanismos para manipular essas informações, né? São dois pontos importantes para o uso do banco de dados. Primeiro, você tem que ter um armazenamento que ele é confiável, você tem que ter uma estrutura para esse armazenamento, e você tem que ter fornecimento de mecanismos que possam manipular essas informações. E aí, quando eu tenho uma grande quantidade de usuários acessando, claro que eu tenho que garantir o que a gente chama de integridade. Eu tenho certeza que vocês devem lembrar da disciplina de segurança da informação. A disciplina de segurança da informação, a gente lembra que nós falamos sobre 4 princípios básicos da segurança da informação. A gente sempre lembra utilizando dica, né? Disponibilidade, integridade, autenticidade. Opa, troquei dica, né? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e também autenticidade. O que a disponibilidade garante, né? Garante que o conteúdo ele vai ser acessível no momento desejado. Se o conteúdo vai ser acessível no momento desejado, você tem a certeza que a rede como um todo está funcionando bem. A integridade garante o quê? Perdão. Que o arquivo ele não foi alterado, ele não foi violado, que o arquivo ele é íntegro. De tal forma que quem acessa tem a certeza que se aquele arquivo ele foi alterado por um usuário que tinha permissão de alterar, né? A gente sabe que dentro de um sistema nós temos os logins, e aí quando eu entro com um sistema de gerência de banco de dados, eu consigo dividir o acesso inclusive por setores.
dividindo esse acesso por setores. Cada setor só vai ter acesso a partes que lhe compete, né? Que realmente eles devam ter acesso, seja para consulta ou para algum tipo de alteração. Então, quando eu falo integridade, né, vai para garantir o quê? Para garantir a exatidão do arquivo. Confidencialidade, eu estou falando do quê? O nome já está dizendo. Né, que eu estou garantindo o quê? Que aquele arquivo ele não vai ser acessado por pessoas que não devam, não possam acessar esse arquivo. Pessoas, por exemplo, externas à empresa. Pessoas externas à empresa não deveriam acessar. Ou até mesmo dentro da empresa, só que de setores diferentes. Né? Setor de vendas, por exemplo, muitas vezes não tem acesso ao setor financeiro. Né? Apesar dos dois mexer com dinheiro, a gente sabe que são setores diferentes, responsabilidades diferentes. E, por fim, a autenticidade, que vai garantir a identidade daquele usuário dentro do sistema. Então, para ter acesso ao conteúdo, para ter acesso ao sistema, você precisa fazer o login. Feito esse login, o sistema identifica de qual grupo você faz parte e quais informações você pode, então, acessar. Né? Então, um sistema de gerência de banco de dados, ele tem que garantir esses 4 princípios da segurança da informação. Em especial, eu citei aqui no material a integridade, que claro, a gente está falando aqui de banco de dados, e banco de dados envolve acesso a conteúdo, e você quer que esse conteúdo ele seja, sem dúvida alguma, confiável. Né? E, galera, vamos voltar aqui. Para que eu quero um sistema de gerência de banco de dados? Primeiro, para isolar os usuários de detalhes mais internos do banco de dados, principalmente usuários leigos, eles não precisam entender como que é feito esse armazenamento do arquivo, eles não precisam entender como que o arquivo está guardado ali, eles precisam saber utilizar esse arquivo. Então, tem uma abstração desses dados e, em especial, acaba que tem aí uma independência de dados das aplicações. Ou seja, estrutura física de armazenamento e também a estratégia de acesso. Você tem a aplicação acessando o banco de dados. Uma vez que você muda a aplicação, não necessariamente você tem a necessidade de mudar o banco de dados. Quais são as vantagens de eu trabalhar com um sistema de gerência? Rapidez na manipulação e no acesso, redução do esforço humano, principalmente aí no seu desenvolvimento e na sua utilização, redução da redundância e da inconsistência dessas informações, redução de problemas de integridade, a gente acabou de falar, compartilhamento de dados, aplicação também automática de restrições de segurança, a gente acabou de falar de confidencialidade, também de autenticidade, se encaixa justamente aqui, controle integrado de informações distribuídas fisicamente. Estou com uma tosse hoje. Quando é que eu não preciso utilizar um sistema? Quando as aplicações são simples, são bem definidas, algumas aplicações aí de tempo real, onde não é necessário acesso ao multiusuário. Por quê? Porque você vai ter um investimento alto, sem nenhuma necessidade. Você tem ali uma generalidade na definição e na manipulação desses dados, não é nada muito específico. E aí, então você vai ter um custo adicional para prover outras facilidades funcionais, né? Como manutenção de segurança, controle de concorrência, recuperação de falhas.
Então, se você não precisa ter, se você tem uma aplicação simples, por exemplo, um pequeno negócio que você não tem a necessidade de guardar uma quantidade muito grande de informações, por exemplo, um mercantil que tem um único caixa. Um mercantil que tem um único caixa, você não tem necessidade, porque é um programa acessando aqueles dados de cada vez. Então vai ser um investimento muito alto, a não ser que você queira expandir. Então o objetivo de um sistema de gerência nada mais é do que prover aos usuários uma visão mais abstrata. E aí, claro, vai omitir os detalhes de como esses dados são armazenados. Contudo, ele oferece mecanismos que possibilitam uma busca muito melhor, muito mais eficiente, assim também como o armazenamento. E aí, pessoal, nós sabemos que nós precisamos entender o mundo real, como que o mundo real funciona, para aí então criar o que a gente chama de um modelo conceitual, onde esse modelo conceitual ele vai ser independente do meu modelo de dados, e esse modelo conceitual ele vai tentar modelar a situação do meu mini mundo, de tal forma que eu consiga entender aqui, por exemplo, como que duas entidades elas se relacionam. Então, como é que um médico se relaciona com o paciente? Por meio de uma consulta. Pronto, morreu. Então, eu vou partir dessa modelagem para então começar a criar os meus modelos lógicos, tanto no modelo físico, né? E o modelo lógico, ele depende do modelo de dados e é independente do sistema de gerenciamento de banco de dados. Já o modelo físico, ele depende do modelo de dados e depende também do sistema de gerenciamento. Mas o que é o modelo de dados? Nada mais é do que uma coleção de ferramentas conceituais que tem o fim de descrever esses dados, né? Como que se relacionam, qual é a semântica desses dados e as restrições. O modelo físico vai operar no nível mais baixo, vai dizer como que os dados são armazenados. Vai precisar de uma definição de armazenamento físico. E claro, tem ali uma independência, né, que mudanças no modelo físico não alteram o modelo lógico. Modelo de dados, a gente tem os modelos conceituais, que são utilizados para descrever a estrutura de um banco de dados de forma mais próxima dessa percepção. E, em especial, no modelo conceitual, a gente tem um modelo entidade-relacionamento, que é o modelo de Peter Shen, que a gente vai conversar, mas existem outros, como o modelo funcional e o modelo orientado a objetos. O modelo conceitual ele existe como uma forma de implementar no computador um modelo que é criado a partir do mundo real. Então, o modelo conceitual ele é um modelo suportado por álgebra. Durante muito tempo, ainda hoje na verdade, os modelos eles são construídos a partir de bases matemáticas, em especial no banco de dados. A gente utiliza a ideia de muito os artifícios da álgebra para começar a criar, por exemplo, a independência da implementação. Os novos modelos de representação conceituais têm alto poder de abstração, mas procurando implementação mais prática.
O modelo conceitual ele permite o entendimento macro do ambiente de dados, independe do software e também do hardware. Ou seja, se não depende do software, consequentemente não vai depender da gerência do banco de dados. Não vai depender do tipo de hardware que vai ser utilizado. E mudança do hardware e do software não vão afetar esse projeto do modelo conceitual. Por isso a sua importância e por isso a gente tem que iniciar nosso estudo a partir do nosso modelo conceitual. E aí o modelo conceitual, que é bastante utilizado, é o método de Peter Shen, né, que nada mais é do que o modelo de entidade de relacionamento. Que ele é uma forma de representar a semântica, né, de representar como que os dados eles se relacionam com o mundo real. E, em especial, a gente tem uma representação gráfica desse modelo que a gente chama de diagrama entidade-relacionamento. E aí, uma coisa que a gente tem que lembrar, tá? O DR, né, o diagrama, ele nada mais é do que uma etapa, tá? É uma etapa do modelo do método entidade-relacionamento, tá? O método não é o diagrama. Tem gente que confunde isso, ou seja, o diagrama, por ser uma etapa, ele está dentro do modelo. E esse método de Peter Shen, ele tem basicamente 4 etapas que visam o quê? Gerar as tabelas finais. Como que a gente vai gerar essas tabelas? Quais são essas etapas? Análise do ambiente, o diagrama, o mapeamento, né, que vai transformar o diagrama em tabelas, e por fim a estrutura dos registros. Então o método de Peter Shen ele tem por objetivo identificar entidades, identificar relacionamentos, identificar também atributos, assim como desenhar diagrama, mapear a partir do diagrama, assim como a sua estrutura de registro. O método relacional ele tem como característica o fácil uso, o rigor matemático, que ele não é deixado de lado, tem uma estrutura de dados bastante simplificada, uma ausência dos detalhes e informações são armazenadas em relações normalizadas. E aí, galera, a gente tem que a partir daqui entender o que é uma entidade. O que vem a ser uma entidade? Uma entidade nada mais é do que uma abstração que vai representar uma classe. Uma classe uma classe que eu posso dizer, representa, né, possui mesmas propriedades, possui mesmas características, como por exemplo, coisas, objetos, pessoas com a mesma estrutura. Então, uma entidade vai ser um objeto, um conjunto de vários objetos que tem uma característica em comum, né? De uma forma geral, a gente vai tratar entidade como sendo um substantivo no particular, ou particular no singular. Já um relacionamento é a forma de como as entidades elas se relacionam, como vai ser representado a associação entre duas entidades, tá? Geralmente, quando eu vou falar de relacionamento, eu vou utilizar um verbo, como por exemplo, consulta, médico, como que o médico se relaciona com o paciente? Por meio de uma consulta.
E aí o atributo, ele vai ser a propriedade da entidade ou então do relacionamento. E nos atributos você tem os atributos principais que a gente chama de atributo-chave. O que é esse atributo-chave? Nada mais é do que uma identificação da entidade de um ou mais atributos. E aí, claro, eu quero tentar identificar esse atributo por uma única linha dessa tabela. Ao identificar esse atributo por uma única linha da tabela, eu vou utilizar um atributo-chave. Então, voltando aqui para o slide. Então, pessoal, uma entidade nada mais é do que algo que pode ser distintamente identificado e que possui significado próprio. Pode ser algo ainda abstrato ou então concreto. Tá? Não tem essa necessidade de ser somente algo concreto. Uma entidade pode ser abstrata. As entidades possuem mesmas propriedades que a caracterizam, porém, com pelo menos um dos valores distintos. Já o relacionamento, você tem ali a associação entre entidades. Tá? Uma entidade pode ser pessoa, lugar, coisa, evento e por aí vai. Como, por exemplo, a entidade aluno. E cada característica dessa entidade a gente vai chamar de atributo. Por exemplo, a entidade aluno pode ter os atributos nome, idade, cidade e também telefone. Eu posso ter uma outra entidade, uma entidade chamada professor, que também pode ter os mesmos atributos. Aqui, por exemplo, eu tenho João, que tem 12 anos, e está aqui um RG fictício aqui dele. O que é isso daqui? Eu estou representando aqui a entidade aluno, onde a entidade aluno tem os seguintes atributos: nome, idade e também o RG. Em especial, eu posso dizer, por exemplo, que o RG é o atributo-chave. Por quê? Porque eu tenho como identificar aqui esse aluno meramente com o seu RG. Poderia ser até mesmo um número de matrícula. Porque o atributo-chave não vai ser o nome dele? Porque percebam que eu tenho duas pessoas com o nome João. Uma com 12 e outra com 13 anos. Como que eu sei que como que eu posso pesquisar esse João aqui de forma específica, pela idade? Não, né? Porque se eu consultar aqui 12 anos, vai cair também aqui no Pedro. Se eu pesquisar pelo nome, vai cair aqui nesse outro João. Então, o que é que eu posso fazer para pesquisar esses alunos de forma independente? Utilizar o RG. Então, o RG acaba que é um atributo-chave, que é uma forma que eu tenho como identificar. No diagrama, pessoal, eu vou utilizar retângulos, tá? Em especial os retângulos para representar entidades. E eu uso o losango para poder representar relacionamento. Então, olha só, como eu falei para vocês, ó, entidade é um substantivo e o relacionamento eu vou utilizar um verbo. Existe uma relação que a gente chama de cardinalidade. A cardinalidade ela vai nos dizer quantas vezes uma entidade se relaciona com outras entidades. Então, um para um nada mais é do que uma linha de uma tabela que tem apenas um relacionamento com outra linha de outra tabela.
Então, um aluno mora atualmente em um único endereço, então só tem relação com uma única linha. Um para N, né, é quando eu tenho uma linha da tabela se relacionando com N outras linhas de outra tabela. Então, um pai, por exemplo, ele pode ter N filhos. N para 1 é o contrário do anterior, né? O caminho inverso, na verdade. Se eu tenho N filhos aqui, esses N filhos estão se relacionando com uma única linha da tabela, que na verdade é o pai. E N para M, eu tenho muitas linhas de uma tabela, tenho N linhas de uma tabela se relacionando com M linhas de outra tabela. Então, N disciplinas podem conter M alunos. Então, eu tenho o que aqui? Um aluno cursa várias disciplinas, e essas várias disciplinas elas têm vários outros alunos. De tal forma, pessoal, que se eu tenho duas entidades ali se relacionando, eu vou chamar de um relacionamento binário. Se eu tenho três entidades dentro do meu processo se relacionando, eu vou chamar de ternário. Eu acabo de repetir aqui sem querer. Então vamos lá. Nas entidades, não existe entidade sem atributo, no mínimo 2, sendo um chave. Eu posso até ter um ou mais atributos, né? Um seria chave simples, mais seria chave composta. Relacionamento. Pode ou não pode ter atributos, né? Eu não sou obrigado a ter atributos nenhum relacionamento e de forma alguma vai ter chave. Eu vou identificar se um atributo é de uma entidade ou então de relacionamento, basicamente se perguntando. Eu tenho que fazer uma exclusão. Será que faz mais sentido pessoa ser uma entidade, né, ou um relacionamento? Perceba que pessoa é um substantivo, então é uma entidade. Matrícula é o que? É um verbo. Matrícula é uma ação, portanto é um relacionamento. Disciplina. Disciplina é uma entidade, né? É um substantivo, por aí vai. Então até agora a gente falou sobre o quê? Entidades, relacionamentos, cardinalidade e também grau de relacionamento. De tal forma que a gente viu que se eu utilizar retângulo, eu estou falando de entidade, se eu utilizar losango, eu estou falando de relacionamento. Entidades podem possuir vários atributos, com pelo menos um sendo chave, aqui nesse caso é nome, e quando um atributo é um atributo chave, no diagrama eu vou utilizar um asterisco. Já o relacionamento não é obrigado a ter um atributo, tá? Mas se tiver também não tem problema, porque não pode ter um atributo chave. Então, no modelo entidade relacionamento, você tem como limitar as possíveis combinações de entidades que podem participar no conjunto. Você tem como especificar o número de instâncias de um tipo de relacionamento. Você tem como especificar a existência de uma entidade, né, e o seu relacionamento com outras entidades. E esse relacionamento ele pode ser inclusive parcial ou ainda total. Se você tem uma participação total, você gera aí um grau de dependência total. Como assim? Por exemplo, o empregado. O empregado deve trabalhar para um departamento. Isso é uma dependência total. Agora, nem todo empregado gerencia um departamento. Isso é uma dependência parcial. Por quê? Porque eu vou ter funcionários específicos para essa função.
Então vamos analisar aqui alguns diagramas. Ó. Receita. A receita vai ter um código, onde esse código vai ser um atributo chave. Essa receita ela vai utilizar quantidades diferentes de ingredientes. Então perceba que eu consigo aqui, a partir de vários ingredientes, né, de mistura de vários ingredientes, eu vou poder ter várias receitas. Então N para M. A turma recebe aluno. Então eu tenho várias turmas que podem receber vários alunos, inclusive alunos iguais para turmas diferentes, ou alunos diferentes para turmas diferentes. Você pode identificar aqui, por exemplo, a turma como tendo número-chave. Pela sala, com certeza não é, mas sim, cada turma tem o seu atributo sala, que assim, não vai ter seu atributo horário. E o aluno, o número de matrícula, já que eu posso ter pessoas de mesmo nome. Disciplina tem turma, então você tem N para 1 aqui. Por que é N para 1 nesse relacionamento aqui? Porque uma turma ela vai ter uma quantidade específica de disciplinas, né? A gente sabe que tem locais que você tem grades fechadas, né? Então a turma vai seguindo, desde que você siga o seu semestre normal, você tem as disciplinas específicas daquele semestre. Então N para 1. Nota fiscal, N para N, porque você vai ter notas fiscais diferentes, com produtos diferentes. Ternário, você tem um aluno que ele é monitor de N disciplinas diferentes. Assim como você tem um professor, onde esse professor monitora, né, orienta tanto o aluno como a disciplina. Detalhe, pessoal. Algo que a gente pode até pensar aqui, mas até já tinha colocado aqui, mas enfim. Tem certas situações aqui que elas dependem do contexto, ok? Depende muito do contexto. Não necessariamente aqui eu tenho 1 para N, tá? Por quê? Porque um aluno ele pode ser monitor de 2 disciplinas, 3 disciplinas. Ah, professor, em tal lugar pode. Então ótimo, então é 1 para N. Um aluno ele pode ser só de uma disciplina, então é 1 para 1. Um professor ele pode orientar vários alunos, um professor pode dar somente uma disciplina. Então perceba que tudo isso daqui depende do contexto. Tá? Então, apesar de da gente dar como exemplo esse diagrama aqui, 1 para N, 1 para 1, 1 para N, esse diagrama ele vai ser construído a partir de um contexto. Então, esse contexto, você que tem que verificar em que situação ele vai ocorrer, tá bom? Os bancos de dados, galera, eles mudam à medida que informações são inseridas ou então são também apagadas. Essa coleção de informações que está dentro do banco de dados é o que a gente chama de instância. Essas instâncias elas vão mudar com frequência. Já o esquema, né, que nada mais é do que o projeto geral do banco de dados, ele não vai mudar. Então, a instância, que é o conjunto de informações, a instância, que é o conjunto de informações,
ela sim muda com frequência, tá? Mas o esquema não, o esquema ele continua o mesmo até o momento que ele tem a necessidade de ser alterado. Por exemplo, o banco de dados de uma empresa que necessita de endereço, vamos supor, tá? Endereço, CPF e, sei lá, data de nascimento. Enquanto não tiver a necessidade de colocar novos atributos dentro desse esquema, ele não vai ser mudado. E aí, o uso dos bancos de dados permite modificar esquema dos dados em nível sem afetar a definição do esquema em um nível mais alto, né? Isto é, a gente tem aqui uma independência dos dados. Caso eu não tivesse o uso de um banco de dados, muito possivelmente eu teria uma maior dificuldade em alterar esse esquema. E aí nós temos dois tipos de independência: a independência física dos dados e também a independência lógica dos dados. A independência física nada mais é do que a habilidade que tem de modificar o esquema físico, de tal forma que você não precisa reescrever o programa. Geralmente, essa modificação física, desse esquema físico, você está buscando melhorar o desempenho. Vira e mexe, você ouve dizendo, não, a empresa trocou os servidores. A empresa, obviamente, teve que parar por um momento para fazer a troca desses servidores, mas você não teve a mudança do aplicativo que estava sendo utilizado. Já a independência lógica dos dados, você muda o esquema conceitual. E aí também se há necessidade de reescrever os programas. Então, quando que você faz isso? Quando você tem a adição de um novo atributo. A independência lógica dos dados é mais difícil de ser alcançada do que a independência física. Porque os programas em si, eles são muito dependentes da estrutura lógica. Os programas em si, eles geralmente são feitos de forma muito específica. Hoje em dia, quando você tem um trabalho da engenharia de software na busca de requisitos, a gente sabe que o cliente acaba pedindo 10, 20, 30 coisas ali que muitas vezes o cliente não tem a necessidade de ter, mas ainda assim ele pede. Só que ele paga pelos 30, mas muitas vezes ele diz assim, olha, esses 10 aqui estão bons, já me satisfaz. Então você vai entrar em um programa para o cliente. Só que chega um momento que às vezes ele tem que ser... O programa é tão específico, acaba sendo tão específico, que quando eu vou adicionar mais uma informação, mais uma coluna naquela tabela, eu preciso sim atualizar aquele programa. O que é uma linguagem de definição de dados? O que é o DDL ou LDD? Nada mais é do que um esquema de banco de dados. Né? Um esquema de banco de dados é especificado por um conjunto de definições expressas por uma linguagem especial, que nada mais é do que a linguagem de definição de dados. Então, o resultado da compilação dessa linguagem, dos comandos dessa linguagem, né, da DDL, é o conjunto das tabelas que vão ser armazenadas no diretório, né, ou também chamado de dicionário, né, na verdade, dicionário de dados que a gente chama de diretório. Então, o dicionário de dados ele vai conter todos os metadados, isto é, os dados sobre os dados. Este dicionário ele é consultado antes que os dados sejam lidos ou ainda modificados no sistema de banco de dados. Tá? Já a DML, ela tem por objetivo a manipulação dos dados. Como assim? A DML ela vai ser a linguagem responsável pela busca das informações,
a inserção dos dados, a eliminação das informações e também a modificação das informações, né? Então, no nível físico, a gente precisa definir muito bem os algoritmos que permitem o acesso eficiente aos dados. Pessoal, deixa eu dar só uma olhadinha aqui no tempo de aula. Eu já estou ultrapassando aqui o tempo e eu tenho umas coisinhas para falar, por isso eu estou correndo aqui um pouquinho mais, tá certo? Vamos lá. A linguagem de manipulação dos dados permite ao usuário o quê? Manipular dados. E aí, se for procedural, o usuário informa qual o dado que ele vai querer acessar, obter. Se for não procedural, o usuário simplesmente informa qual o dado que vai desejar acessar, sem especificar como obtê-lo. Nas linguagens não procedurais, são usualmente mais fáceis de aprender. Se o usuário não especificar como obter os dados, as linguagens não procedurais poderão gerar um código também não tão eficiente. Então, apesar de ser uma linguagem mais fácil, pode ser que você acabe gerando um código não tão eficiente, portanto mais lento. Uma consulta, né, o query, é um comando de busca da informação do banco de dados. Então, a parte da DML que busca informações, a gente chama de quê? De linguagem de consulta. Então, você tem aqui como usuários do banco de dados, os programadores de aplicativos, que são os usuários que vão escrever os programas de aplicação por meio da DML, por exemplo, de um sistema bancário. Já os usuários de alto nível, eles interagem com o sistema sem escrever os programas. Eles formulam as consultas em uma linguagem de consulta, e cada consulta é simplesmente dá um processador de consulta cuja função é gerar justamente um comando DML. Já os usuários especializados, eles escrevem os aplicativos especializados com sistemas especialistas. Os usuários ingênuos, eles vão simplesmente interagir com o sistema, invocando, né, os programas aplicativos. Então, um cliente do banco, ele invoca um programa que vai efetuar a transferência de uma conta A para uma conta B. Esse cliente, ele está usando ali uma consulta sem nem mesmo saber. Já o administrador do banco de dados, ele tem controle total aos dados, né, e dos programas também que têm acesso aos dados. Função do administrador de dados: definição do esquema, definição de estruturas de armazenamento e métodos de acesso, modificação de esquema, concessão de autorização e também especificação de restrições de dados. De uma forma geral, o sistema ele precisa ter um gerenciador de arquivos, um gerenciador de banco de dados, um processador de consultas, um pré-compilador DML e também um compilador DDL, que vai ser responsável pelo quê? Pelos arquivos e dicionário também pelos índices. As transações eles são utilizadas para controlar a integridade dos dados, né, devido aos vários acessos simultâneos, e também para tentar evitar as falhas no sistema. Já o otimizador de consultas vai escolher a forma mais eficiente para executar essa consulta. E aqui rapidamente, pessoal, então o usuário ingênuo, né, o usuário leigo, ele vai simplesmente utilizar a interface de aplicativo, onde a interface ela vai acessar os códigos desse objeto, onde essa linguagem ela vai ser entendida, né, tem um pré-compilador DML, né, que podem conversar com o processador de consultas, vai ter acesso a perdão, pessoal, na verdade não adianta ter pressa não, devagarzinho mesmo, não tem problema, passou do horário, passou, vamos lá. Os usuários ingênuos, pessoal, os usuários leigos, eles vão ter acesso à interface de aplicativos,
onde, por meio da interface, eles vão ter acesso ao código, né, objeto desses aplicativos, que por sua vez vai passar pelo gerenciador de banco de dados. Esse gerenciador de banco de dados, ele conversa tanto com o gerenciador de arquivos, assim como o dicionário de dados, né? Já os programadores, eles vão utilizar as APIs para esses aplicativos, onde por meio dos compiladores da ML, você vai gerar código objeto, que mais uma vez vai conversar com o gerenciador do banco de dados. Os usuários mais sofisticados, eles fazem consultas diretas, utilizando o processador de consultas que podem conversar com o compilador e também com o gerenciador do banco de dados. O administrador do banco de dados, ele tem acesso direto ao esquema do banco de dados, e aí, por meio do compilador DDL, automaticamente ele tem como criar o dicionário de dados. Então, perceba que você tem aí 4 níveis, né, da aplicação. Galera, muito obrigado. Eu sei que essa última parte acabou sendo corrida. A gente está com mais de 1 hora aí de aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Procurem revisar o material. Eu sei que é muita coisa aqui. A gente acaba até querendo falar muita coisa em pouco tempo. A gente acaba atropelando algumas coisas, tá certo? Então, leiam o material de vocês, vão lá no fórum, tirem as dúvidas, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Um forte abraço. A gente se encontra. Valeu!